No podcast de hoje, nós vamos falar como você vai contratar os melhores funcionários para o seu restaurante. Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vinda! A mais um episódio do nosso podcast Casal Empreendedor! Muito bom! Toca a sineta! Muito bom, muito bom! Gente, estou muito feliz, né? Mais um episódio aqui do podcast Casal Empreendedor, onde sim, eu e Rose trazemos aqui um pouquinho do nosso dia a dia à frente do nosso negócio, à frente do domínio do seu restaurante, contando as peripécias, as histórias que a gente viveu. E uma das histórias que é mais emblemáticas pra gente é sobre contratar pessoas, né? A gente contrata, a gente às vezes, infelizmente às vezes tem que desligar, depois tem que contratar de novo. Faz parte do jogo, você que empreende, você vai passar por esse ciclo, né? É um ciclo normal. E eu me lembro muito bem de uma moça que uma vez chegou pra gente poder contratar no restaurante, depois você tem que você completar isso aqui. Ela chegou uma vez, a gente tá precisando de uma vaga, né? Volta e meia precisa de alguém pra ir pra lavar uns pratos, alguma coisa assim. E ela chegou lá, te colocou, ela ficou sabendo de alguém, não sei se alguém indicou pra ela, falou. E ela chegou lá e eu conversei com ela. Ela parecia ser uma pessoa animada, assim, né? Bem animada. Só que ela falou uma frase bem assim: não, eu preciso muito do emprego e eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa que você me der, eu faço. E aí eu contratei essa moça. Eu me lembro muito bem que só foi a entrada, né? Tipo, só foi o passaporte pra entrar. Porque essa mulher entrou e, cara, ela não só não desempenhou nada do que ela tinha falado que queria fazer, como ela começou a contaminar as outras pessoas, né? E quantas vezes você subestima o processo de contratação dentro do seu negócio, né? Exatamente. Quantas vezes você trata isso de maneira rasa, você faz isso de maneira apressada, né? Você não procura estudar sobre contratação. Então, hoje, melhor do que te dizer sobre os melhores pontos, né, sobre contratação, o que a gente vai falar hoje para eles? Dos nossos erros, das nossas dificuldades, né? O que a gente já passou e a gente não quer que você passe aí. Exatamente. A gente vai falar sobre os nossos BOs aqui, erros clássicos que a gente cometeu e que a gente vê os nossos alunos também quando entram na mentoria cometendo e que hoje a gente orienta, né, para que eles não cometam. Então, pega o seu papel e caneta e já pega aí para anotar. E se você tá vendo no YouTube, já aperta o dedo no like com vontade. Se tiver no Spotify também, já segue, né, amor? Segue lá, gente, porque sempre tem episódio novo aqui. Todo domingo, às 15 horas da tarde, você tem um encontro marcado aqui com a gente no podcast Casal Empreendedor. Então vamos lá, vamos seguir essa rotina que hoje tem muita coisa legal. Então vamos lá. Então sempre antes de começar, que a gente sempre bate um papo antes, né? A gente dá muita risada, relembra muita coisa, conversa e traz aquela lembrança de tudo que a gente já viveu e que a gente ainda vive, né? Inclusive a gente está vivendo neste momento um período de contratação e a gente olhando para trás a gente já viu quanto a gente evoluiu. Isso. Mas continuamos, às vezes, errando, é normal. E aprendendo todos os dias com os nossos erros, né? E engraçado, né, que lá atrás a gente errou muito nesse primeiro ponto que a gente citou, hoje a gente já está melhor e faz parte do nosso processo de contratação e não fazia no passado. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a escolha correta do perfil comportamental certo para determinada vaga. Muito bom. Olha o que Rose falou aqui, perfil comportamental. Gente, a Rose tem um perfil comportamental completamente diferente do meu. Completamente diferente do meu. Ela gosta da parte de planejamento, dos números, ela é analítica. E olha só, presta bem atenção no que eu vou dizer. E isso faz com que ela se desenvolva muito rápido nessa área. Eu sou uma pessoa comunicadora, executora, né, tenho essa energia de avanço e também me desenvolvo muito rápido nessa. A somatória dela estar no lugar certo e eu estar no lugar certo fez a gente ter muito mais resultado. É claro que o fato dela não ter, por exemplo, essa outra área, digamos assim, outro perfil, né, de comportamento, faz com que ela possa buscar. Então ela busca aprender, se desenvolver. E assim como eu, também hoje eu sou muito mais planejador, muito mais organizador do que eu era antes, né? Então é um processo de evolução. O que eu quero te dizer? Quando você vai contratar um garçom, é importante você saber as responsabilidades desse garçom dentro do seu negócio. O que é a responsabilidade dele e como eu posso pegar um perfil que se alinhe com essa responsabilidade. Matheus, como é que eu fico sabendo sobre isso? Você pode procurar empresas para te ajudar, né? Aplicar talvez uma análise DISC ali, né, de perfil ou outras ferramentas que estudam, né, o perfil das pessoas para você colocar pessoas com determinado perfil no lugar certo dentro da sua empresa. Isso é importantíssimo. E um outro ponto também que é importante, se sentir feliz.
A carinha dela, os olhinhos dela brilham quando a gente fala sobre planilha. Não, tem que criar uma planilha para organizar. Adoro. Ela fica feliz, ela é tudo que puder. Quem não gosta, fala assim, ele deve pensar assim, você é louca, né? Tipo assim, tudo que puder planilhar, tudo que puder organizar, colocar de maneira sistemática ali, ela curte. E hoje eu entendo isso muito mais claro. Eu não entendia tanto, né? Hoje eu entendo mais. E você talvez briga, às vezes, até com sua esposa aí dentro de casa, porque vocês, às vezes, não entendem que é perfil mesmo da pessoa. A pessoa tem esse perfil, né? O perfil dele não vive sem o meu. Exatamente. Porque, por exemplo, ele fala assim, por exemplo, né? Quanto a gente vendeu naquele mês do ano passado? Aí o quê? A minha planilha, meu controle, meu sistema vai trazer essa resposta rápida para ele. Então, assim, ele quer os dados, mas ele não quer fazer o controle. Quem faz é o meu tipo de perfil. E eu curto demais. Exatamente. Então, completar mesmo, né? Já pensou se nós dois fossemos do mesmo perfil? Nossa, ia ser terrível. Aí a gente tem que trazer pessoas para complementar a gente nessas áreas, que é o que eu vou te dizer agora. É por isso que você contrata. Às vezes você não gosta muito de planilha, você gosta de estar com as pessoas no seu restaurante. Show de bola! Quando você vai contratar essa pessoa que vai te auxiliar no seu escritório do seu restaurante, você tem que analisar o perfil dela. Ela tem que ser uma pessoa analítica, uma pessoa planejadora, que gosta disso. Como é que eu vou saber disso? Faz uma análise, faz uma contratação com calma. Né? Estuda o perfil, não vai afoita. E outra, você vê, estamos nós dois aqui de propósito também. A gente sempre, quando vai fazer uma entrevista de contratação, estamos os dois. É porque a gente tem duas análises diferentes, né? Então, exatamente. O Matheus é mais emocional, eu sou mais racional. Então, são dois tipos de análise diferentes. A gente olha com o olhar, ouve diferente um do outro. Então, a primeira dica que eu daria para você evitar erros é estudar comportamento de pessoas, perfis comportamentais, para você colocar a pessoa certa no lugar certo, baseado nas atribuições e responsabilidades que ela vai executar para você e também com o perfil que ela tem para fazer aquilo. Acho que isso é magnífico, assim, ajuda muito. A gente, como líder, né, que está ali à frente na gestão das pessoas, a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente fala, né, nossa, essa pessoa não dá certo, mas será que você, como líder, como chefe, colocou ela no lugar certo, na posição certa, na posição, né? Porque às vezes ela não se identifica e não faz parte do perfil, ela tá tentando, né, se desenvolver, fazer um bom trabalho, mas ela não consegue mostrar o melhor dela. É uma coisa que o Matheus fala muito sobre o seu superpoder, e o superpoder dessa pessoa não é aquele, né? Então... Eu lembrei até aqui da Alessia e do Rodrigo, né? É um casal dominador aí, volta e meia, né, troca ideia ainda no direct, tem estudo de caso com ela, e ela falou, cara, meu jogo mudou quando eu descobri meu superpoder. Eu fui pro meu superpoder, o Rodrigo foi pro dele, a gente organizou, colocou cada pessoa no seu lugar, de acordo com o perfil e o organograma da empresa, o negócio, pum, explodiu. Então isso é muito importante. Muito, muito importante. Então, traz uma clareza muito grande, né? Certeza, com certeza. Muito bacana. E cada dia mais, assim, a gente fica querendo realmente aprender sobre isso. Exatamente. Calibrar o olhar, né? Calibrar o olhar. Bater o olhar e falar, ó, esse aqui tem um perfil tal, esse aqui tem um perfil tal. É isso que a gente tá buscando. É isso aí. E às vezes a gente erra também, tá tudo bem, porque às vezes, não sempre você ali vai pegando o traquejo na entrevista, né? Mas às vezes algumas pessoas, elas se tornam um personagem ali na hora da entrevista, já vem com as respostas prontas, aquilo que ela acredita que é o que os entrevistadores, os donos da empresa gostariam de ouvir. E às vezes não é ela mesma, mas você com um olhar clínico, um olhar ali rápido, treinado, em poucos dias você já vai perceber, né? Ou até às vezes mesmo na entrevista com uma coisa em outra, você já percebe aí A gente até criou um formulário para os nossos alunos da mentoria, que a gente coloca perguntas que não são comuns de serem feitas numa entrevista. E é aí que você realmente conhece a pessoa. Exatamente. Porque quando você vai fazer só pergunta técnica, profissional. Baseada no currículo, só baseada no currículo. Ela já vem com as respostas prontas. Eu acho que eles gostariam de ouvir isso. E quando você deixa a pessoa mais à vontade, você realmente vai conhecer a pessoa, que antes de você ter o profissional, você tem ali a pessoa, né? Ótimo, então é super importante. Perfeito. Então vamos lá. Outra coisa que no passado a gente era um pouco afoito, um pouco ansioso. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Hoje a gente olha com bastante critério, mas não a gente olha com critério, mas não é a primeira coisa que a gente olha, né? Então, a gente tem um cuidado em olhar, mas a gente também
vai fazer essa entrevista e ouvir e conhecer realmente a pessoa. Mas é a questão de olhar o currículo. Né? Então, analisar realmente o currículo do candidato. E quando a Rose fala isso, gente, é porque é o seguinte... Vamos dar um exemplo, né? Você está buscando alguém que tenha, sei lá, 2 anos de experiência como auxiliar de cozinha. Aí a pessoa te apresenta isso no currículo. Mas é real, você viu isso, está comprovado em carteira, você tem um curso. Ah, não, mas eu trabalho em tal lugar, tá? Me dá referência. Aí você não pede. Não checa, Você não checa, você não verifica, você não... Sabe, porque você tá tão empolgado, você tá tão precisando, você tá tão necessitado de colocar uma pessoa ali naquele momento, que você ultrapassa isso. Quantas vezes a gente já fez isso? Já, várias vezes. Várias vezes. E depois bater arrependimento, né? Total. Porque a gente poderia ter economizado tempo. Dinheiro. Exatamente. Então... Né? Porque tem verbas rescisórias e tudo mais. Então, isso aqui a gente não precisa nem se aprofundar muito nesse segundo ponto, não. A real é, cara, estuda o currículo da pessoa. Estuda mesmo de verdade. Aí eu quero colocar alguém que tenha, sei lá, um curso de garçom, por exemplo, lá do Senac. A pessoa chegou lá e você colocou isso na vaga, a pessoa disse que tem, pede um certificado pra pessoa. Não, você tá dizendo que você tem, tá? Você tem como trazer o certificado pra gente? Gostei do papo, gostei da conversa, eu queria ver o certificado. Cara, se a pessoa tá mentindo pra você na entrevista, qual é a chance que tem dela mentir pra você depois que ela entrar na empresa? Gigante. Né? Então, você precisa ser... Nessa hora, gente, eu vou falar uma coisa que acontece. Nessa hora, você fica com vergonha. Fica com vergonha de perguntar. Fica com vergonha de fazer... Ah, você tem 2 filhos? Eu vi aqui que você tem 2 filhos. E você tá buscando trabalhar com a gente. Com quem vai ficar seus filhos? Ah, vai ficar com minha mãe. Sua mãe trabalha? Não, não trabalha, ela é aposentada. Ah, ela é aposentada, ela mora com você? Não, ela mora na casa do lado. É perto? Dá pra deixar as crianças lá? Você tem que fazer a pergunta, porque se você não fizer nessa hora, como é que você vai saber? Vai saber depois que você contratou, depois que ela entrou? A mesma coisa é currículo. Tem um monte de coisa que você viu ali, que você tá na dúvida, pergunta. Me explica isso aqui. Eu vi aqui que você tá falando, aqui tá dizendo que você trabalhou 2 anos no Outback. Você trabalhou o que lá no Outback? Você trabalhou fazendo... Porque tem gente que é assim, coloca trabalhei em tal lugar, mas não diz nem o que trabalhou. Não coloca nem as atribuições que ela tinha. Quais as atribuições que você tinha quando você trabalhou lá? Ah, eu fazia isso, isso, isso. Tem na carteira isso? Você tem na carteira? Ah, não tenho. Cara, já fica um pouco... Você tem uma carta de recomendação? Tenta perguntar algumas coisas, tenta puxar a informação da pessoa. Eu acho que nesse momento, quando você vê a análise técnica ali do currículo, é buscar isso, e aqui está dizendo que ela trabalhou tantos anos em tal lugar. Beleza. O que me custa dar uma ligada para esse ex-patrão dela, né? E saber como é que ela era, como é que foi aí. Ela me falou que ela saiu porque ela, enfim, teve que mudar de cidade e tal, e hoje ela está aqui. Eu queria conversar com você. Ah, Matheus, mas tem gente que não fala, não importa se a pessoa não te falar. Você fez a ligação, se ela não te falou, problema. Pode ser que na ligação ela te conte, e aí? Ela te conte coisas que você precisava ouvir e lá no currículo você não viu. Então essa é uma dica. Quer dizer que vai funcionar sempre? Não, mas eu tô te dizendo que pode evitar erros o fato de você estudar o currículo, com toda certeza. Exatamente. E falando ainda sobre currículo, né, você, quando vai abrir essa vaga e quando você pensou em abrir, você já tem ali as competências que você deseja buscar nessa pessoa. Se é, como o Matheus falou, um curso X, um curso... Experiência. Né? Então, quando você abriu essa vaga, você já sabe. Então, você vai... assim a gente faz hoje, né? A gente abriu uma vaga agora recentemente, a gente está recebendo vários currículos, várias respostas, a gente analisa se, diante do que ela respondeu e diante do currículo, ela está dentro do que a gente procura. Porque, assim, às vezes ela vê a oportunidade e fala, não tá dentro das competências. Né? Por exemplo, a gente colocou que a pessoa teria que ter uma graduação, né? Ou informação. Ela pode responder sem ter essa graduação, né? Aí cabe a gente, e aí, ela vai passar para a próxima fase ou não? Isso. Então, você faz essa avaliação criteriosamente, né? Show de bola. Então, tem as competências que você já pré-determinou antes. Tocar sinetinha, merece tocar sineta, né? Merece. Vamos lá. E outra coisa, essa que a gente errou também, hein? No começo, mais uma vez, a gente era afoito. Hoje a gente aprendeu, né? A gente fazia as entrevistas, a gente tinha muita pressa para fazer as entrevistas. Rapidinho ali, fazer a entrevista, bora. Vamos lá, vamos começar. E não tinha nem entrevista, gente. A real é que a gente conversava 2, 3 coisas. Vamos lá, meu filho, vamos trabalhar. É isso aí. Era um erro clássico. E assim... Hoje a gente faz bem diferente. Hoje a gente tem na política... A gente demora na contratação e demite rápido. Né? Então, você tem que identificar ali, não deu certo, demite e segue o barco. E, na verdade, assim, a gente hoje tem um critério na contratação. Por que é importante você ter esse critério? Primeiro, hoje a gente tem nossa equipe. Nossa equipe é maravilhosa, uma equipe incrível,
né? Demorou pra gente poder formar uma equipe legal, que gere resultado. Aí você vai lá, pega uma pessoa que não tem nada a ver com a cultura da sua empresa, né? A pessoa, você faz uma entrevista rápida, rasa, a pessoa, pum, ela entra dentro da sua empresa. Você não parou para notar que ela vai estar dentro do círculo de convívio com as outras pessoas? Você falou algo muito importante agora aí, que é a cultura e os valores, né? Que a gente até acha que nós não colocamos aqui como um erro. É porque a gente já falou isso também em outros episódios. Mas valores é algo primordial pra gente. Com então, certeza. Se a pessoa falar qualquer coisa que a gente falou, tá desalinhado com os nossos valores pessoais, que também são os nossos, né? Se alinham com os nossos valores da nossa empresa, a gente fala, pode ser uma pessoa maravilhosa. A gente não contrata. Infelizmente não tem como, porque realmente foge ali de estar em desencontro com os nossos valores. Exatamente. E como é que você descobre isso? Se aprofundando nas conversas, entendendo melhor, conversando melhor, criando etapas, né? Até a pessoa entrar. Cria etapas até a pessoa dar o passo de estar com você mesmo dentro da sua empresa. Porque se você faz uma contratação rasa, com preguiça ou rapidinha, o que vai acontecer? Você não vai ter critério, você vai fazer assim, ó. E a pessoa entrou na sua empresa e ela vem com alguns vícios, vamos dizer assim, né? Com o perfil que ela tem e ela contamina as outras pessoas que eram boas porque você foi raso na contratação. Você não teve critério. Então, eu gosto de fazer sempre com Rose, então a gente faz sempre em conjunto. Depois que termina a entrevista, a gente conversa. No meio da entrevista, a gente marca alguns pontos que a gente acha que é importante. Eu tô com papel e caneta, ela tá com papel e caneta. Eu faço algumas perguntas, ela faz algumas perguntas, a gente fica mesclando isso e a gente vai vendo como a pessoa vai respondendo. À medida que a pessoa vai respondendo, a gente procura muito mais identificar o perfil da pessoa e os valores dela em relação ao nosso do que só as competências técnicas. Exatamente. E aí, baseado nisso, ela vai passando para as etapas que são os outros aí para frente. Mas não faça um processo de seleção rápido. Se você está fazendo, critério. Se você está contratando uma empresa, peça para que tenha critério também, que ela possa fazer alguns testes, algumas etapas, até você chegar até você, essa pessoa, para você poder colocar para treinar, por exemplo. Perfeito. Show de bola, muito bom. Isso aí. Muito bom. Tem uma outra coisa que também a gente já cometeu bastante, né? Vamos abrir uma vaga para garçom agora ou para auxiliar de cozinha. Fulano, você tem alguém para indicar? Indica pra gente. Quem nunca, né? Exatamente. Na verdade, assim, não é ruim, né? É isso que eu ia falar. Não é ruim. É legal que você tenha alguém pode indicar alguém. Claro, né? mas Pode. tem que entrar no critério de novo. Todo o critério de contratação. Não é só porque foi indicado por alguém. Mas fulano é muito boa, trabalha demais, trabalhadora, faz isso, ó, vou te falar. Pode colocar que você não vai se arrepender. Será mesmo? Ó, eu já tive, assim, né, agora algo pessoal, uma outra empresa que eu trabalhava, eu era gerente, e abriu uma vaga para caixa, né, nessa empresa. E tinha uma pessoa que eu fui até madrinha de casamento, era uma amiga, né, muito próxima, e eu sabia que ela estava precisando de emprego, fui e indiquei. Ok, ela começou a trabalhar, e estava dando tudo certo, passou um tempo. Ela veio trabalhar na mesma empresa, na mesma unidade que eu, e aí tinha aquela confusão, né? Amiga, gerente, e enfim, ela não estava se encaixando mais na empresa, só que eu também não conseguia demitir, e meu superior, meu chefe, foi e fez, né? Então ele fez a demissão em um dia que eu estava de folga e depois me falou. E ele não estava errado, ele estava certo. Só que o que aconteceu depois? Perdeu a amizade. Nunca mais ela falou comigo. Então, porque ela levou pro lado pessoal, sendo que era completamente profissional, não tinha nada a ver com a nossa amizade, mas eu perdi a amizade. Então, para mim, não foi uma experiência muito boa. E desse dia em diante, eu pensei 2 vezes, 3 vezes antes de indicar alguém para algum cargo. Ótimo. E outra, olha só que interessante isso aqui que a Rosa acabou de falar. É importantíssimo, tá, gente? O que eu vou responder aqui. Quando a pessoa indica alguém para você, ela está muito baseada nos valores dela, da pessoa que está indicando, e não no seu valor. E isso é muito importante, porque talvez os valores dela não tenham nada a ver com os seus, nada a ver. Então, é importante que sim, se alguém indicar, você fala, beleza, me indica, mas ela vai entrar no fluxo igual todo mundo. Normal. Vai ter que me dar currículo, tem que ter as mesmas atribuições, tem que ter as mesmas experiências. Né? Se ela não tiver, cara, por mais que tenha sido indicada, não faz sentido eu manter aqui. Como eu falei, não está ligado aos meus valores, está ligado aos valores daquela pessoa e no olhar daquela pessoa, não no meu olhar.
né? Então, por mais que a pessoa seja uma pessoa que você respeite, que você admire, um amigo ou um parente próximo de você, cuidado, tá? Tenha muito cuidado, porque a gente acaba às vezes cometendo esse erro por acreditar que não precisa fazer. Então, isso aqui é algo muito importante. Porque a gente a gente, né, se fosse resumir uma frase, não contrate só pela indicação. Isso. Então, receba a indicação, mas entra no fluxo ali, como o Matheus acabou de falar. Show de bola. Né? Excelente. E outra coisa é não realizar testes. Gente, ó, isso aqui é o seguinte, tá? Isso aqui é o seguinte. A Ana Júlia tá até do lado ali, eu não sei se ela ainda tá ouvindo. Mas eu me lembro muito bem que a gente fez um teste com ela, quando ela foi entrar aqui para trabalhar com a gente. A gente entregou um papel escrito, né? Tipo... alguns testes. Vários, né? Mas um deles era, você tem que criar não sei o que, uma planilha com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas por que a gente fez isso? Porque a gente precisa ter alguns parâmetros para medir como é que a pessoa vai se comportar quando ela estiver dentro da empresa, trabalhando com você. A mesma coisa é você. Fez um processo de seleção, quero contratar um garçom. Garçom maravilhoso, tem todas as atribuições, tá tudo encaixou, na entrevista foi legal. Cara, coloca o cara para testar. Você pode vir no sábado para a gente fazer um teste com você? Você pode vir na sexta, no sábado, para a gente fazer um teste? Queria ver você no dia a dia aqui na empresa, vendo como é que você trabalha realmente com a bandeja na mão. Ou seja, você quer ver a pessoa executando a atividade. Você tem a chance de fazer isso, você tem a chance de testar e ver a pessoa no campo de batalha. E aí ela pode ganhar sua confiança. Cara, ela é profissional. Quando a pessoa é profissional, você sabe quando a pessoa é profissional. Tem postura de profissional, tem atitude de profissional, tem um trabalho profissional. Você bate o olho e você vê, ela passou por todos os meus filtros, todos os meus critérios, entrevista, tudo. E quando foi pro campo de batalha, a pessoa trabalhou bem, cara, é muito bom. Aqui a gente tem hoje, né, na nossa empresa, a gente tem vários testes, mas um dos testes que é o teste MOR, assim, o teste MOR que a gente faz, é quando a gente vai lançar uma turma de mentoria. A pessoa tem que passar pelo processo de um lançamento de uma nova turma de mentoria, do início até o final, processo concluído, para a gente poder falar, agora ela tem traquejo, ela tem a pegada, ela tem o nosso DNA, ela entendeu o nosso projeto de empresa, ela entendeu o que a gente está fazendo aqui. Aí sim, aí a gente fala, agora a gente vai dar continuidade. Se a gente perceber que não, tá tudo certo, a gente vai tocar para frente, trazer outra pessoa e segue o barco. É assim que eu quero que você faça dentro do seu negócio. Né? Se eu pudesse te dar essa dica, coloque, teste, avalie, e aí sim, depois disso você fala, não, merece realmente contratação, vou bater o martelo e vou efetivar ali a contratação. Isso aí. Né? E eu queria só acrescentar que a gente já está encerrando esse episódio, né? Sério? Já acabou? Todos? Já passou todos? Já passou? Foi tão rápido. Eu queria acrescentar, na verdade, né, ouvindo todo esse papo, essa conversa aqui, né, me fez lembrar da minha trajetória, né, e de toda a nossa trajetória, que a gestão de pessoas é algo sempre muito desafiador, né? Total. Então, a gente sempre, olhando agora para trás, todo o nosso trajeto aí, a gente sempre busca evoluir como pessoa, primeiro nós, pessoalmente, a gente busca nos qualificarmos, né, para sempre estar evoluindo e para realmente saber como lidar, né, com as outras pessoas, com os outros tipos de perfis comportamentais e conseguir retirar o melhor de cada um deles no cargo e com as competências que cada um tem. Cara, você falou isso aí para mim, hoje eu acho que foi uma grande mudança de jogo pra gente, né? Quando a gente foi para a área do desenvolvimento humano, quando a gente começou a estudar sobre pessoas. Né? Não somente sobre os processos de organizações e tudo mais. Quando a gente realmente começou a fazer isso, a gente viu que o nosso jogo mudou. Tanto é que a gente vai fazer uma imersão em São Paulo, dia 1 e 2 de novembro, somente com os alunos da mentoria. E a gente estava muito preocupado no que a gente ia colocar nesses 2 dias junto com eles, né? E a gente falou, vamos levar muito sobre essa parte do desenvolvimento humano, né, sobre atividades práticas, oficinas, para que eles possam olhar para a liderança de um outro olhar, para que eles possam olhar para a comunicação com outro olhar, que eles possam olhar sobre o relacionamento interpessoal com outro olhar. Porque à medida que eles evoluírem nisso, reflete em tudo. Reflete no negócio, na vida, nos relacionamentos, como pessoa, né? A gente quer poder te ajudar, você que está aqui ouvindo esse podcast, vendo esse podcast no YouTube, que você possa viver a sua melhor versão. Que você possa construir o seu legado, que você não passe por esse mundo, realmente que você deixe sua marca, e não tem como fazer isso se você não estiver conectado com as pessoas. É impossível. Isso aí. Muito bom. Bonito, agora eu vou bater essa letra pra você. Muito bom, muito bom.
Gente, então é isso. Se você curtiu, deixa esse like aí. Se você estiver vendo no YouTube e lá no Spotify, segue a gente, compartilha com mais pessoas. E é maravilhoso poder ter você aqui com a gente no podcast Casal Empreendedor. Isso aí, até a próxima. Te esperamos no próximo episódio. Bora dominar!